O Lula deu declarações aí nefastas sobre o Estado de Israel, e é isso que a gente vai comentar. Estão até mesmo falando em impeachment. Sim. Será que existe bom causa? De não ter um Arthur Duval e ter um advogado Sim. é que você vai poder comentar com mais propriedade sobre isso, Não vamos né? falar mal do Tutu. Tutu é um cara que estuda bastante antes de dar suas opiniões, tá? Ah, inclusive like na live, viu, pessoal? O Bahia vai colocar agora aí pra gente assistir. Eu já vou pedindo pra você dar o like nessa live e entre no clube. clube.mbl.org.br. Vamos lá. Ah, eu tenho que botar o fone, né? É bem importante colocar essa parte, colocar o fone. Vamos lá. A agência de direitos humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronunciou sobre isso também. Não, eu não tenho as informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a Ô, Bahia, pausa aí rapidinho. Isso aí foi antes ou depois das declarações Foi sobre... antes. Ah, foi antes, Foi por isso você antes. colocou esse antes. Sim. Então vocês viram aí... Né? Pode dar play então, vai até o final do vídeo, vamos ver se tem mais alguma Eu coisa. posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com a política externa brasileira e saber. Porque na mesma entrevista, antes disso, ele deu declarações sobre a Venezuela e sobre a morte do opositor de Putin lá. Ah, sim. Sim. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar Então, lá. assim, o Lula basicamente foi feita uma pergunta muito simples a ele, né? A pergunta era a respeito da expulsão lá do pessoal da ONU da Venezuela. A Venezuela, a gente sabe muito bem que é um país que é uma ditadura, né, há muito tempo, desde que o Chávez lá assumiu o poder, transformou o país numa ditadura, depois veio o Maduro, o sucessor dele, e assim, é muito engraçado o Lula dizendo que não sabe o que acontece na Venezuela, né? Aparentemente o Lula não tem acesso à internet. Mas se você não sabe, Lula, a gente conta pra você, não tem problema. Lá na Venezuela tem perseguição a opositores políticos, tem um Supremo Tribunal Federal totalmente aparelhado, que serve apenas aos interesses do ditador Nicolás Maduro, tem perseguição a manifestantes na rua, tem tanque de guerra, né, atropelando manifestantes na rua. Quando você vai votar lá na Venezuela, você fala, nossa, né, por que o Maduro, ele ganha as eleições com tantos votos, né? Bom, é muito simples, né? Porque basicamente você vai lá votar e tem um soldado com um fuzil do seu lado te encarando, né? Vai você não votar no Maduro, vai você usar sequer votar nulo, né? Se não me engano, na Venezuela também foi preso mais um opositor grande deles recentemente, acho que era uma mulher, não era? Sim, uma mulher. Eu esqueci o nome dela. Sim. Mas assim, é isso que acontece na Venezuela. Mas o Lula fala que ele não tem informações suficientes, que ele não sabe muito bem o que acontece. Agora, para outros países, aí ele já tem umas opiniões fortes, né? Você vai colocar agora o... Do Putin. Ah, o do Putin. Sim, porque... assim, esse é outro que ele não sabe também. Na mesma coletiva, sabe a teoria dos incêndios? Qual que é a teoria dos incêndios? De que pra você acabar com um incêndio maior... Pra você acabar com um incêndio, você tem que criar um incêndio maior. E vai todo mundo esquecer daquele primeiro incêndio. Entendi. É essa coletiva do Lula. Ele falou tanta besteira que o incêndio maior acabou com os outros dois incêndios. Essa fala do Putin, sobre a Rússia, já seria um absurdo por si só. Aham. Porque ele relativiza a morte de um opositor. E foi logo depois disso que a gente acabou de ver. Sim. Não, e assim, é tão grotesco porque a gente normaliza um presidente da república passando um pano dele. Eu não tô dizendo que ele tem que vir a público e condenar veementemente o Maduro, porque às vezes realmente não é a melhor estratégia a ser feita. Agora, falar que não pode opinar porque não tem conhecimento e ao mesmo tempo vai opinar sobre Israel, como a gente sabe que ele vai fazer, é vergonhoso, é lamentável. Vamos assistir aqui a declaração sobre o assassinato, que a gente sabe muito bem que foi um assassinato. Envenenamento, Inclusive, né? O quê? Envenenamento. Não sei qual foi o método. Tô falando sobre envenenamento. Estão falando sobre envenenamento. O Sim. cara morreu na prisão com circunstâncias muito suspeitas. Exatamente. Eu não sei se foi envenenamento, se foi enforcamento, não sei o que foi. Inclusive, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, chegou no mesmo dia, acho, ou no dia seguinte, disse a morte desse opositor político ao Putin, que não se enganem, era um cara que tinha sérias chances de ganhar as eleições contra o Putin, caso as eleições lá na Rússia fossem legítimas, o que a gente sabe que dificilmente é o caso, né? Ele teria chances de ganhar. E ele morreu na prisão, onde ele não deveria estar, porque ele não cometeu nenhum crime, né? E o Biden, presidente dos Estados Unidos, veio a público no mesmo dia ou no dia seguinte dizer, não se enganem, isso foi um assassinato, não foi uma morte por causas naturais, não foi um suicídio, né? Ele foi suicidado, no caso, né? E agora vamos ver qual declaração brilhante o presidente do Brasil, né, nosso querido país aí, tem a falar sobre a morte desse cara. Vamos ver. Quer saber por que o governo brasileiro não se manifestou sobre essa morte? Pausa aí, Bahia. Tá muito baixo o som aqui, acho que o pessoal também tá. Sim, não, é porque o microfone do jornalista não funciona, né?
Ah, o problema do áudio é deles? deles, Ah, não. tá, perdão. Vai. O senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não? Veja, eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro, sabe, fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar alguém? Olha a Sabe contradição. quantos anos eu estou esperando o mandante do crime da Marielle? 6. E não estou com pressa de dizer quem foi que matou, eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele tem algum problema. Sabe, como morreu um cidadão num avião que veio para a Etiópia trazer a delegação brasileira. Vocês sabem que um rapaz morreu dentro do avião. Sabe, a gente vai culpar quem? Tem que fazer a perícia para depois saber o seguinte, olha, esse cara teve tal coisa e morreu. Porque senão é banalizar uma acusação. Sabe? Eu até compreendo os interesses de quem acusa imediatamente, foi fulano, mas não é o meu mote. Eu espero. O Biden não vai gostar muito disso não, hein? O Biden não vai gostar muito disso não. Tá falando que quem acusa o Putin de ter matado o opositor tá com interesses, né? Tem interesses por trás aí, né? Ora, então explique pra gente aí, Lula, qual que é o interesse. Ou melhor, nem explique, né? Que senão você vai causar mais um incidente diplomático. Agora, escuta aqui o Lula, seu canalha, seu pilantra, seu ex-presidiário, seu cachaceiro, que ocupa a presidência da República ilegitimamente, após um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Você não tem a mínima noção ao comparar esse caso com o caso da Marielle. Primeiro, é mentira quando você diz que não, no caso da Marielle eu não quero apontar ninguém. Mentira, vocês querem a todo custo apontar o Jair Bolsonaro como mandante do crime. Isso é um fato. Vocês são tarados em conectar Jair Bolsonaro com a morte de Marielle Franco, mesmo sem nenhum elemento sequer que apresente esse nexo causal. Então, ponto 1, isso é mentira, vocês querem sim apontar dedos imediatamente. Segundo, o caso da Marielle já foi esclarecido. Teve agora a prisão recente lá, novos desdobramentos do caso do... Me fugiu o nome do miliciano agora, mas a gente já sabe quem foi o mandante. É que vocês são tão sórdidos, são tão canalhas, que vocês usam o cadáver de uma aliada política de vocês como palanque político pra criticar, pra jogar o seu opositor, no caso o Bolsonaro e os bolsonaristas, como mandante do assassinato dela. Isso é frio, é covarde e é nojento. E, pra piorar, você ainda compara a morte da Marielle com a morte desse opositor ao presidente da República na Rússia. Gente, assim, eu não quero desmerecer aqui ou diminuir as razões pelas quais fizeram a Marielle ser assassinada. Com certeza havia alguma coisa que ela estava encontrando ali, algum esquema, algo que incomodou alguém. Claro, senão ela estaria viva, né? Agora, a gente não tá falando de um vereador em Moscou. A gente tá falando de um cara que seria o principal oponente do presidente da República. E o presidente da República... O Putin é colocado como presidente, né? Não é primeiro-ministro, né? Então, e esse presidente tem grandes suspeitas de ter sido mandante, de fato, do assassinato desse cara, que morreu sob circunstâncias muito suspeitas na prisão, né? Então, assim, você falar algo assim, Lula, não surpreende, porque de você a gente não espera nem o mínimo. Agora, é vergonhoso, é lamentável ver o tipo de presidente que a gente coloca aqui no Brasil.